Primeiramente, eles nem consideravam os índios civilizados. Eles consideravam os índios selvagens, pela forma como se vestiam e pelas suas crenças, ou seja, no que eles acreditavam. Para os índios, existem vários deuses, e aqui é só um exemplo de índios clamando por seus deuses. E os portugueses? O que eles queriam aqui? Primeiramente, a principal ideia era explorar as nossas terras e enriquecer Portugal. E você se lembra do pau-brasil quando eu falei que o nome do nosso país se dá por conta dessa árvore? Então, os colonizadores também queriam essa árvore porque ela tinha uma espécie de corante que era usada pelos índios para tingir tecido, e isso era valioso para os europeus. Então eles começaram a extrair, ou seja, retirar de forma desordenada esse tipo de árvore, de tal maneira que no final dos anos 1520 já não havia mais árvores próximas da costa. Além do pau-brasil, os portugueses também estavam interessados nos metais preciosos que podiam ser encontrados aqui, e foi assim que o Brasil se tornou uma colônia de exploração. Houve no princípio uma tentativa de aproximação aos índios. Em troca do trabalho realizado por eles na derrubada das árvores e no embarque delas, os portugueses realizavam um processo chamado de escambo com os indígenas. Ou seja, em troca da madeira, eles ofereciam espelhos, facas, moedas e diversos objetos. Mas com o passar do tempo, eles começaram a explorar a população indígena que acabou escravizada. E como foi o encontro deles? Podemos dizer que o encontro entre portugueses e índios correspondeu a um desencontro de culturas, ou seja, os portugueses impuseram seus modos de vida sobre eles. Ô Pro, qual era a religião deles? E como eles conversavam entre si? Em 1549, chegaram no Brasil os primeiros jesuítas. Eles eram padres da Companhia de Jesus, liderados pelo padre Manuel da Nóbrega, que tinham como principal missão ensinar a religião católica aos índios e zelar pela igreja instalada no Brasil. Outra função importante dos jesuítas era garantir a paz entre os índios e os portugueses por meio das missões, que eram povoados construídos e mantidos pelos padres. Para que os portugueses e os índios pudessem conversar, os padres se infiltraram no meio dos índios e acabaram aprendendo um pouco da sua língua, o tupi. Então eles acabaram criando uma língua que mesclava palavras do tupi com o português falado pelos padres.